Prepare-se para mergulhar em uma das visões mais poderosas e misteriosas de toda a Bíblia. No vídeo de hoje, vamos explorar o último capítulo do Apocalipse, um encerramento glorioso, cheio de simbolismos, promessas e advertências que atravessam o tempo e falam direto ao coração. Se você ama descobrir os segredos das Escrituras, entender suas mensagens ocultas e refletir sobre os grandes mistérios da fé, este é o seu lugar. Aqui no Virtude em Verso, postamos vídeos todos os dias com histórias bíblicas, curiosidades e reflexões profundas. Então já se inscreva no canal, ative as notificações e venha caminhar conosco por essa jornada de sabedoria e revelação. E havia um rio, mas não um rio comum, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22:1, límpido como cristal, tão puro que a própria alma se via refletida em sua superfície. Esse rio não escorria entre pedras, nem cortava vales terrenos. Ele corria no coração de uma cidade eterna, nutrindo tudo com sua essência divina. A água, símbolo universal da vida, aqui transbordava a eternidade. Não era apenas para saciar a sede do corpo, mas para reviver o espírito. Em meio à secura do mundo atual, onde corações ressecam pela pressa, pela ganância, pelo ego, esse rio se ergue como um lembrete. Há uma fonte que jamais seca. Nas cidades modernas, onde o concreto sufoca as raízes, o rio celestial nos convida a mergulhar não em águas físicas, mas na presença contínua do Criador. Ele nos pergunta: de onde tem vindo sua água? Das distrações do mundo ou da fonte que corre direto do trono? A vida cotidiana pode parecer um deserto, mas o Apocalipse nos lembra que a água viva não é promessa futura, é convite presente. O trono do Cordeiro é símbolo de soberania, mas também de proximidade. Deus não governa de longe. O rio nasce aos seus pés para alcançar nossos pés cansados. E se hoje há sede na alma, talvez seja porque esquecemos de beber do que é eterno. O rio cristalino corre, e quem ouve pode escolher se banhar. E ao lado do rio, uma árvore. Não qualquer árvore, mas a árvore da vida. Apocalipse 22:2. Suas folhas não apenas embelezam a paisagem celestial, mas são curativas. As folhas da árvore são para a cura das nações. Pense por um momento, em um mundo marcado por doenças, por divisões e por desespero, onde a cura parece inalcançável, esta árvore representa a restauração plena, o remédio definitivo. Cada folha que se agita com o vento da eternidade oferece alívio, não apenas físico, mas também espiritual. O conceito de cura, neste contexto, vai além da medicina humana. É uma cura da alma, do espírito quebrantado, das feridas profundas da vida que nada mais pode curar. E a árvore, enraizada ao longo do rio, nos ensina que a verdadeira cura só é possível quando estamos alinhados à fonte de vida, quando nos deixamos nutrir pela água pura que flui de Deus. Em nossas vidas cotidianas, buscamos curas temporárias, conselhos rápidos, distrações ou até mesmo escapes físicos. Mas o Apocalipse revela que a cura verdadeira e eterna vem de uma fonte diferente, de um lugar além da compreensão humana. Talvez seja por isso que, em nossos momentos mais sombrios, sentimos uma saudade inexplicável de algo mais, algo que transcende o sofrimento humano. A árvore da vida, com suas folhas curativas, nos lembra de onde vem a verdadeira restauração e como podemos ter acesso a ela se deixarmos as águas vivas nos purificarem. A cura está ao nosso alcance, mas depende da escolha de nos aproximarmos da fonte de vida. E não haverá mais noite. Apocalipse 22:5. Uma afirmação tão simples, mas que carrega o peso de uma revolução no entendimento humano. No mundo em que vivemos, a noite é símbolo de escuridão, de incertezas, de medos não resolvidos. As horas mais silenciosas do dia são também as mais repletas de angústia, quando os pensamentos tomam formas sombrias e o sono se torna refúgio para almas inquietas. Mas o Apocalipse diz que no reino celestial, onde Deus reina, a noite não terá lugar. A luz do Senhor será permanente e a escuridão será coisa do passado. Para os habitantes da Nova Jerusalém, não haverá mais um ciclo de trevas que nos separa da esperança, pois a própria presença divina será a luz que ilumina todo o tempo. Esta promessa é mais do que um consolo
para o fim dos tempos. É um chamado para refletirmos sobre o que nos mantém na escuridão agora. Quantas vezes, em nossos dias, nos deixamos envolver por sombras, dúvidas existenciais, medos do futuro, frustrações não curadas, e ainda assim buscamos luz em lugares errados, em coisas que não podem aquecer verdadeiramente nossos corações. A falta de luz não está apenas no mundo exterior, mas também dentro de nós, quando afastamos a presença de Deus de nossa vida. A luz eterna, prometida no Apocalipse, é uma realidade que começa agora, quando decidimos abrir nossos olhos para o que Deus oferece. Esteja onde estiver e seja o que for a sua escuridão, lembre-se de que um dia não haverá mais noite, mas talvez, se você começar a buscar a luz divina hoje, a escuridão da alma começará a se dissipar lentamente e reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22:5. Esse é o destino daqueles que caminham à luz do Cordeiro, que se deixam guiar pelo rio e se curam à sombra da árvore da vida. Reinarão, não como reis de um império terreno, com poder e riquezas transitórias, mas como aqueles que partilham do reinado eterno, uma soberania que transcende as limitações humanas e o tempo, em um mundo onde a ambição e a busca por controle definem tantas vidas. A verdadeira realeza oferecida aqui é aquela que se entrega. Ela não é conquistada por força ou dominação, mas por humildade, serviço e fé. O reino de Deus é um convite a mudar a perspectiva de poder. No nosso dia a dia, somos incentivados a lutar por cargos, a buscar reconhecimento, a nos definir por aquilo que possuímos ou controlamos. Mas o Apocalipse nos apresenta outra forma de reinado, um reinado que não se baseia em posses, mas em uma vida vivida em harmonia com o divino. E essa realeza não se limita a um momento futuro, mas começa agora, no instante em que aceitamos a soberania de Deus sobre nossas vidas. Reinar é mais do que governar, é viver em verdadeira liberdade, como súditos do reino celestial, onde a justiça e a paz são imutáveis. E no fim, essa realeza nos conduz a um estado de eternidade, onde nossa jornada com Cristo nunca terá fim. Assim, a verdadeira nobreza não se encontra no que fazemos, mas no quanto estamos dispostos a nos submeter ao reinado divino em nossas vidas. E ele me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 22:6. Em um mundo saturado de incertezas e promessas vazias, essas palavras se destacam como uma rocha firme, inabalável e imutável. Fiéis e verdadeiras não são apenas adjetivos sobre uma história ou uma mensagem qualquer. Elas são a garantia de que tudo o que Deus promete se cumpre, sem falhas, sem exceções. Vivemos em um tempo onde as palavras se tornam cada vez mais descartáveis, onde promessas são feitas e quebradas com facilidade. A verdade se tornou um conceito maleável, moldado conforme os interesses pessoais, e a fidelidade é algo que parece raro. Mas a declaração de Cristo sobre as palavras do Apocalipse revela uma verdade eterna. Deus não muda, e seu compromisso com a humanidade é irreversível. O que ele diz, ele cumpre. No nosso dia a dia, quantas vezes nos perdemos em promessas quebradas, em ilusões de que algo será diferente ou em promessas que não podem ser cumpridas? A verdade de Deus, porém, não se adapta às circunstâncias ou ao tempo. Ela é atemporal, assim como ele é. E esse é o conforto e a força de quem escolhe andar nos caminhos do Senhor. A certeza de que, por mais que o mundo mude, a palavra de Deus permanece. Ele nos chama a confiar, a acreditar, a andar por fé, pois tudo o que ele falou se cumprirá. No Apocalipse, essas palavras servem como um lembrete poderoso para os dias em que nos questionamos sobre a verdade e a fidelidade. No fim, é Deus quem terá a última palavra. E quando vi, prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Apocalipse 22:8. O ato de se prostrar diante de algo ou alguém é um gesto profundo, repleto de reverência e reconhecimento de autoridade. Aqui, João, o apóstolo, ao ver a visão sublime do anjo que lhe transmitia as revelações, não pode deixar de demonstrar sua adoração. Mas o que é a adoração, senão um reconhecimento
de que há algo maior, algo infinitamente mais poderoso e digno de nossa devoção. No mundo moderno, estamos acostumados a adorar muitas coisas: o sucesso, as riquezas, a aparência, o poder. Mas o Apocalipse nos ensina que nossa verdadeira adoração deve ser reservada para aquilo que é eterno, aquilo que não pode ser corrompido ou destruído. A tentação da adoração mundana está presente em cada momento da nossa vida cotidiana, nos empurrando para valorizar as coisas passageiras. E contudo, quando João, ao contemplar a majestade celestial, se prostra, ele nos ensina a priorizar o que é eterno sobre o que é efêmero. Em nossos dias, somos constantemente convidados a nos curvar diante do que o mundo oferece. Mas a verdadeira adoração é mais do que um simples ato exterior. É um posicionamento do coração, uma escolha diária de onde depositamos nossa confiança e nossa reverência. O apóstolo João, ao se prostrar, nos ensina que, no fim das contas, a verdadeira adoração é a que surge de uma compreensão profunda da soberania de Deus e do seu plano perfeito. Em nosso dia a dia, podemos nos questionar: o que estamos adorando de verdade? O que ocupa o centro de nossa vida? É esse o convite do Apocalipse: que nossa adoração seja pura, focada naquilo que é imutável e eterno. Não faça isso. Sou conservo seu e dos seus irmãos, os profetas. Apocalipse 22:9. Ao ser adorado por João, o anjo responde com humildade, direcionando a reverência não a ele, mas a Deus. Esse momento de humildade não é apenas uma correção, mas uma lição de vida. A adoração nunca deve ser direcionada a seres humanos ou a seres celestiais, mas exclusivamente ao Criador. Este ato de humildade do anjo é um reflexo direto do coração do Apocalipse. Toda honra e glória pertencem a Deus e a ninguém mais. Em uma sociedade obcecada por ídolos, sejam eles figuras de poder, celebridades ou até mesmo ideologias, o Apocalipse nos chama a refletir sobre a verdadeira origem da nossa adoração. No cenário atual, a busca por pessoas ou ideias para seguir sem questionamento é uma constante, mas o anjo nos ensina que até os maiores entre os seres celestiais têm a consciência de que não são dignos de receber adoração, pois tudo vem de Deus. Quando nos prostramos diante de algo ou alguém que não seja Deus, estamos, na verdade, invertendo a ordem divina, colocando aquilo que é transitório acima do eterno. O Apocalipse nos alerta contra essa distorção, nos convidando a reavaliar nossas prioridades e as figuras que escolhemos para admirar. A verdadeira adoração, segundo o anjo, é aquela que se volta para Deus, o único digno de toda glória. A humildade da resposta do anjo nos ensina a sempre buscar essa verdade em nossos corações, questionando quem estamos realmente colocando no altar da nossa vida. E ele me disse: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22:10. O livro do Apocalipse é, sem dúvida, um dos textos mais enigmáticos e, ao mesmo tempo, reveladores das Escrituras. Em um mundo marcado pela busca incessante por respostas rápidas e definitivas, essa instrução para não selar as palavras do livro é um convite à reflexão contínua. A profecia não é algo para ser guardado em um cofre distante e inacessível, mas para ser estudado, refletido e vivenciado, pois o tempo está próximo. Em nossos dias, muitas vezes procuramos respostas imediatas, de fácil compreensão, sem considerar o peso e a profundidade do que estamos buscando. A Bíblia, porém, nos chama a refletir sobre os tempos, a questionar o que está ao nosso redor e a interpretar o que Deus nos revela. O tempo, no Apocalipse, é próximo, mas não no sentido humano de cronologia. É uma urgência espiritual que exige de nós uma postura vigilante e ativa. O que o apóstolo João nos lembra é que a profecia está viva. Ela fala para nós, não apenas para um futuro distante. Este não é um livro para ser fechado ou esquecido, mas para ser constantemente aberto, para que possamos entender melhor a nossa jornada,
a luta contra o mal e a promessa de redenção. O Apocalipse nos desafia a viver com os olhos abertos para o que está acontecendo no mundo ao nosso redor e também para aquilo que Deus está fazendo em nossos corações. O tempo está próximo, mas mais do que isso, ele é eterno. E nós devemos estar preparados, vivendo não apenas para o amanhã, mas para o agora. Quem é injusto, faça ainda injustiça, e quem é imundo, faça ainda imundícia, e quem é justo, faça ainda justiça, e quem é santo, faça ainda santidade. Apocalipse 22, 11. Essas palavras soam como uma advertência urgente, uma linha divisória que separa os justos dos ímpios, os santos dos impuros. O Apocalipse, com sua revelação final, nos coloca diante de uma escolha definitiva. O que somos agora definirá nossa eternidade. O que parece ser um convite à liberdade, a escolha de seguir na justiça ou na imundície, é, na verdade, uma profunda reflexão sobre a constância da nossa natureza. Em um mundo onde tudo parece relativo, onde os limites entre certo e errado são muitas vezes distorcidos ou ignorados, o livro do Apocalipse nos chama a entender que há consequências para nossas escolhas. Não se trata de um simples conselho moral, mas de uma verdade espiritual imutável. Nossas ações aqui refletem diretamente no que seremos para sempre. Este versículo ecoa com a ideia de que a transformação interior deve ser constante e sem retrocessos. No mundo moderno, muitas vezes encontramos a tentação de nos acomodar no que é aceitável ou relativo. Mas o Apocalipse não nos deixa espaço para essa neutralidade. Se somos justos, devemos continuar a buscar a justiça. Se somos santos, devemos continuar a buscar a santidade. Cada escolha diária, cada atitude, cada pensamento se entrelaça no que estamos moldando para a eternidade. Em nossos dias, em que o mundo e suas tentações nos pressionam a seguir a corrente, essas palavras nos desafiam. Para qual lado estamos realmente caminhando? A escolha está em nossas mãos, mas ela vem com um custo: a continuidade ou a ruptura com nossa verdadeira vocação divina. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. A promessa de Cristo é clara. Ele virá e, ao retornar, trará com ele o galardão para cada um segundo suas obras. A ideia de um galardão não é nova nas Escrituras, mas neste momento final da revelação, ela se carrega de um peso eterno. O que fazemos em nossas vidas importa, pois as obras realizadas em fé e dedicação ao reino de Deus serão recompensadas. O galardão não se refere apenas a recompensas visíveis ou materiais, mas a algo muito mais profundo e duradouro: a plenitude da presença de Deus, a vida eterna e o reconhecimento de uma jornada vivida segundo a vontade do Criador. Em nossos dias, a ideia de recompensa muitas vezes está ligada a status social, poder ou riqueza. Mas a verdadeira recompensa, que é eterna, vai além de qualquer medida humana. O Apocalipse nos lembra que, ao contrário do que o mundo prega, não há mérito maior do que fazer as obras de Deus com um coração sincero e dedicado. Vivemos em um tempo de pressa, onde as pessoas estão mais preocupadas com o imediatismo do que com a construção de um legado espiritual duradouro. Contudo, Cristo nos lembra que tudo o que fizermos em seu nome, com verdade e pureza de coração, será recompensado. E essa recompensa não é dada conforme o reconhecimento humano, mas de acordo com a fidelidade de nossas ações diante de Deus. Se em nosso dia a dia estamos fazendo as coisas por vaidade ou para impressionar os outros, as palavras do Apocalipse nos chamam a reavaliar nossas intenções. O retorno de Cristo será o momento de prestar contas de nossas vidas, e a única coisa que permanecerá será a fidelidade a Ele. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Essas palavras de Cristo são mais do que um título, são a afirmação de sua soberania sobre toda a história e a eternidade. O Alfa e o Ômega são as
primeiras e últimas letras do alfabeto grego, simbolizando que ele é o início e o fim de todas as coisas. Em um mundo marcado pela efemeridade, onde tudo parece ter um começo e um fim, essas palavras de Cristo nos lembram que ele é eterno. Ele transcende o tempo, a história e as limitações humanas. Ele não apenas iniciou o mundo, mas também o conclui. Não há aspecto de nossas vidas ou da criação que esteja fora do seu domínio. E essa realidade deveria nos encher de reverência, mas também de esperança. Quando pensamos no fim, especialmente no fim do mundo ou de nossa própria existência, muitas vezes sentimos medo ou insegurança. Mas quando Cristo declara ser o Alfa e o Ômega, ele nos chama a entender que o fim não é algo que devemos temer, mas algo que está nas suas mãos. O fim da história é o cumprimento do seu plano eterno. Cada momento, cada evento está no controle de Cristo, e Ele é o Senhor de tudo. Essa verdade é tanto uma consolação quanto um desafio. Em nossos dias, vivemos como se fôssemos os donos do tempo, mas a Bíblia nos lembra que no fim, todo o tempo, toda a criação e todos os acontecimentos convergem para Cristo. Ele é o princípio e o fim de tudo, e nossa jornada, desde o primeiro passo até o último suspiro, está entrelaçada com Ele. Se vivermos com essa perspectiva, a nossa vida ganha propósito e direção, pois sabemos que estamos caminhando rumo à sua eternidade e não rumo ao vazio. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. Esta bênção é um convite à pureza e à preparação espiritual. Lavar as vestiduras não é um simples ato físico, mas um símbolo de santificação, de purificação do coração e da mente. No Apocalipse, a árvore da vida e as portas da cidade celestial representam a plena comunhão com Deus, a restauração do que foi perdido no Éden. O que o versículo nos ensina é que para entrar nesse reino devemos viver uma vida de santidade, onde as vestiduras de nossa alma, manchadas pelo pecado, são lavadas pelo sangue do Cordeiro. Em um mundo onde os padrões de pureza espiritual muitas vezes são distorcidos ou minimizados, o Apocalipse nos chama a uma busca constante por santificação. No nosso cotidiano, somos frequentemente tentados a buscar atalhos, a viver de maneira superficial, sem a reflexão necessária sobre o que realmente nos purifica. Mas essa bem-aventurança nos lembra que a verdadeira felicidade, a verdadeira realização, só é alcançada quando buscamos a santidade, quando limpamos nossas vestes espirituais. Não se trata de perfeição, mas de uma jornada de transformação que nos aproxima da imagem de Cristo. E, ao nos aproximarmos mais dele, entramos pela porta da vida eterna, participando da comunhão com Deus para sempre. O convite está aberto e a promessa é clara. Aqueles que buscam a santidade, mesmo em meio às dificuldades da vida, serão bem-aventurados, pois terão acesso à árvore da vida, ao paraíso restaurado. Fora estão os cães, e os feiticeiros, e os impuros, e os homicidas, e os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22:15. Esse versículo nos apresenta uma realidade cruel, mas necessária de ser encarada. Fora da cidade celestial estão aqueles que, em sua essência, viveram longe da justiça, da verdade e da pureza que Deus exige. A palavra fora é forte, representando uma exclusão espiritual profunda. Não é uma condenação impessoal, mas uma escolha. Todos aqueles que amam e praticam a mentira, que se entregam ao engano, à falsidade, à idolatria e ao pecado, encontram-se afastados do reino de Deus. No entanto, a dureza dessa realidade também nos desafia a refletir sobre nossa própria vida. Quais são as mentiras que aceitamos como verdades? Quais são os ídolos que permitimos ocupar o trono de nossos corações? O Apocalipse nos desafia a uma honestidade brutal com nós mesmos. Cada ato de injustiça, cada pensamento impuro, cada
Mentira que abraçamos nos coloca mais distantes dessa promessa eterna. Embora seja difícil de digerir, esse versículo nos lembra da urgência de uma vida reta, de uma postura de integridade diante de Deus. O que importa não é o que aparentamos ser, mas o que realmente somos diante dele. Em nosso cotidiano, somos chamados a examinar nossas atitudes e pensamentos, buscando alinhá-los com os padrões de justiça e santidade que Cristo nos ensina. A advertência de Apocalipse é clara. Nossas escolhas diárias, nossas ações e até nossas intenções moldam nosso destino eterno. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Apocalipse 22:16. Aqui, Cristo reforça sua identidade e seu papel eterno como a fonte de toda a vida. Ao se declarar como a raiz e a geração de Davi, ele confirma que é o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas, a esperança de Israel e, ao mesmo tempo, a concretização de todos os desejos humanos por redenção. Ele é a estrela da manhã, o brilho de esperança que ilumina as trevas. Esse versículo nos lembra que, por mais que as circunstâncias ao nosso redor possam nos parecer caóticas ou desoladoras, Cristo é a luz constante, a estrela que nunca se apaga. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes nos encontramos em situações de escuridão e confusão. Buscamos respostas em todas as direções, mas o Apocalipse nos ensina que, assim como a estrela da manhã aparece no horizonte, Cristo é a resposta definitiva. Ele é a luz que nos guia e o centro de nossa existência. No entanto, essa luz só é verdadeira para aqueles que estão dispostos a reconhecê-la e segui-la. Como a estrela da manhã, Cristo brilha em meio à escuridão do mundo. Mas somos nós que devemos permitir que sua luz nos envolva e nos transforme. Ele é a raiz e a geração de Davi, mas também é a estrela da manhã que ilumina os nossos corações. Ao seguir essa luz, caminhamos para a eternidade com ele. O Espírito e a noiva dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Apocalipse 22:17. Este versículo é um convite universal e atemporal. A noiva, que representa a igreja, e o Espírito Santo, que habita os corações dos crentes, clamam juntos: vem! É um chamado ao retorno de Cristo, a sua manifestação final e gloriosa. Mas não é um convite restrito apenas aos justos ou aos que já seguem a Cristo. É um convite para todos, sem exceção. Quem tem sede, venha e beba da água da vida, que é dada gratuitamente. No Apocalipse, a água da vida é um símbolo da salvação, da eterna satisfação que vem somente de Cristo. Este versículo nos desafia a entender que, embora muitos busquem saciar sua sede em fontes temporárias, a verdadeira saciedade está em Cristo. A água da vida é dada de graça, e essa graça está disponível a todos. Em um mundo saturado de promessas de satisfação, seja por meio de bens materiais, poder ou prazeres momentâneos, o Apocalipse nos aponta para a fonte verdadeira. O convite à água da vida não é apenas para o futuro, mas para o presente. Cristo nos chama a beber de sua graça agora, a viver com a plenitude de sua presença em nossos corações. O convite é claro e imediato. Quem tem sede, venha. A água da vida está disponível e é gratuita, porque foi conquistada por Cristo na cruz. Ele, que se ofereceu como sacrifício, agora nos oferece a vida eterna, sem custo algum. O Apocalipse nos ensina que, apesar de todas as dificuldades e tribulações que enfrentamos neste mundo, sempre temos o acesso à graça de Cristo. O chamado é para todos. Vem. Com a história diante de nós, resta a reflexão. E se o fim já estivesse escrito não apenas nas páginas da Bíblia, mas também nas escolhas diárias de cada um de nós? O Apocalipse 22 não é apenas um desfecho, é um convite à transformação, uma promessa de justiça e uma esperança eterna para aqueles que escolhem a luz. A árvore da vida, o rio cristalino, a voz que clama:
Vem, tudo nos leva a pensar no que realmente importa quando o tempo se encurta. E você, o que achou de tudo isso? Qual parte mais mexeu com seu coração? Deixe sua opinião nos comentários. Ela é muito importante para nós. Se este conteúdo tocou sua alma, deixe seu like. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva agora no canal Virtude em Verso. Postamos vídeos todos os dias com histórias que iluminam a fé e despertam a consciência. Espero te ver no próximo vídeo. Fique com Deus.